Fala galera, tudo jóia? Gente, hoje nós voltamos aí para conversarmos da 8.112. Vamos falar aí de penalidades disciplinares, né? Vou mencionar para vocês os deveres, as proibições do servidor público civil federal e aí vamos falar das penalidades que podem ser aplicadas, previstas aí na 8.112 em função de um servidor não cumprir com seus deveres funcionais, infringir em alguma ilicitude prevista na lei. Então é sobre isso que nós iremos conversar hoje, tá? Eu só vou mostrar para vocês bem rapidamente, pessoal, e mencionar dois artigos de suma importância para o seu concurso que você precisa conhecer muito bem, que é o 116, que fala dos deveres do servidor. Ele tem alguns incisos que você depois dá uma lida com calma. Então, deveres do servidor, artigo 116. Artigo 117, fala das proibições do servidor. Galera, dá uma atenção para esses dois artigos. São alguns incisos aí para a gente ler com atenção e tal, mas dá o gás aqui, foca nesses dois artigos que as bancas costumam perguntar bastante sobre eles, né? Eu faço um adendo, né? Não se esqueçam, não sei qual o concurso que você vai estudar, enfim, mas não esqueça, pessoal, que às vezes no seu concurso eles podem exigir o Código de Ética do Servidor Público Federal, né? Esse Código de Ética, ele é um anexo do Decreto 11.171, Decreto 1171, ele contém o Código de Ética do Servidor Público Civil Federal. Muito importante você fazer uma leitura do 116 e do 117 em paralelo com o Código de Ética. Isso, claro, se o seu concurso pedir o Código de Ética, né? Nem todos os concursos federais pedem o Código de Ética, mas é bem importante conhecê-lo, se for o caso. E aí, pessoal, a gente chega, então, finalmente aí nas penalidades. Então, nós temos 6 penalidades previstas na lei: demissão, destituição e destituição de função comissionada. Essas são as 3 mais gravosas, né? Demissão, ela se aplica via de regra para servidores efetivos. Destituição se aplica para servidores que não são efetivos, ou seja, que ocupam cargos comissionados, ocupam funções aí de confiança, né, em cargos em comissão. E o terceiro caso, pessoal, destituição de função comissionada, é para aqueles servidores efetivos que ocupam funções de confiança. Então, destituição é a demissão, só que é aplicada ou para cargo em confiança ou para aqueles que ocupam uma função de confiança. E também, pessoal, a gente pode raciocinar essas 3 em paralelo com a cassação de aposentadoria, que está ali embaixo. A cassação, ela se aplica para aqueles servidores que já estão aposentados, né? Então, o servidor que já está aposentado, mas ele foi processado, julgado, enfim, por uma comissão processante, de um processo administrativo, mesmo estando aposentado, ele perde o direito aos seus proventos de aposentadoria, se ele for aí, eventualmente sancionado com essa penalidade. Então, ele deixa de receber a aposentadoria, né, os seus proventos aí enquanto inativo. Então, ó, todas essas 4 que a gente comentou, elas têm uma prescrição de 5 anos, né, justamente por serem infrações mais graves, né, um prazo de prescrição maior. As 2 penalidades mais brandas, galera, são a advertência e a suspensão, tanto que os prazos de prescrição, né, para que a administração apure, né, as infrações eventualmente cometidas são de 180 dias, então 6 meses aí, para as penalidades onde cabe advertência e de 2 anos para as penalidades onde cabe suspensão, tá bom? Então, via de regra, temos 6 penalidades. Cuidado, não temos multa, por exemplo. Multa não é uma penalidade disciplinar prevista na 8.112, tá? Então, só fiquem atentos aí que essas são as previstas na lei 8.112. Mais adiante, pessoal, nos próximos artigos, a gente tem aí os casos, né? E para qual proibição do artigo 117 se aplica cada penalidade. Então tá aí. A advertência é por escrito nos casos de inobservância de lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Veja que a advertência é por escrito, ela tem que ser registrada em algum lugar. Não basta advertência verbal, tem que ser por escrito. E aí ele cita, né, lá no 117, muitos artigos dos incisos 1º ao 8º, daquelas proibições do 117, inciso 1º ao 8º, e também no inciso 19. Por exemplo, se ausentar do serviço sem prévia autorização, retirar sem prévia anuência, documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, enfim, são esses aí os incisos do
117, onde nós aplicamos a advertência, resistência injustificada, manifestação no recinto da repartição, enfim, coagir, aliciar, ter a questão do nepotismo também, está aí no inciso 8º, né, também é algo onde se aplica a advertência, e aí recusar atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, todas as hipóteses de advertência, não se esqueça que ela é por escrito, tá bom? Suspensão, pessoal, suspensão em caso de reincidência nas faltas de advertência não pode ser maior que 90 dias, e nos casos de violação das demais proibição que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. E aí especificamente ele menciona os incisos 17 e 18 do artigo 117. Beleza? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo, exercer atividades incompatíveis com a sua função no ambiente de trabalho, né? No caso na repartição, né, que você trabalha. Tem outro caso também de suspensão, pessoal, que é bom lembrar, quando o servidor precisa se submeter a uma perícia médica, uma inspeção médica, ele se recusa. Se ele se recusar, injustificadamente, ele vai ser penalizado com uma suspensão de até 15 dias. Então, advertência e suspensão são esses casos aí que eu passei para vocês, esse último previsto no artigo 130, parágrafo 1º. Uma coisa que as bancas adoram perguntar, galera, são esses prazos aqui, ó. Estão vendo? De 3 anos para advertência e 5 anos, né? As bancas adoram perguntar, o CESP principalmente tem muitas questões nesse sentido. Então, 3 anos é o prazo em que o servidor terá o registro da eventual advertência que ele tomou aí há algum tempo. Isso vai ser cancelado, tá bom? Então, 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão. Não confunde, pessoal. Memoriza aí 3, 5, tá? Que a CESP, principalmente, claro, todas as bancas gostam, mas a CESP dá show de bola aí para cobrar isso daqui. Fala em 2 anos para um, 4 anos para outra, ela fica confundindo os prazos. Então não esquece, 3 anos para advertência, 5 anos, passados esses anos, a penalidade vai ser cancelada no prontuário do servidor. Beleza? Bacana. E aí chegamos na demissão, galera. Demissão, a gente vai falar de demissão, claro, mas tudo isso aqui se aplica também para a cassação de aposentadoria e a destituição do cargo em comissão e da função de confiança, né? Se o ocupante desses cargos, aquele que já está aposentado também, incidir nessas condutas todas, vai ser aplicada a demissão ou cassação de aposentadoria ou aí a destituição desculpem, do cargo em comissão, da função de confiança, tá? Tudo isso aqui, então demissão, ela acaba sendo coincidente com as outras penalidades que eu acabei de mencionar. Crime contra a administração pública, então vai ser demitido quem comete isso. Abandono de cargo, que é quando o camarada falta mais de 30 dias seguidos. Ou então, por inassiduidade habitual. Não são a mesma coisa, pessoal. Então, abandono de cargo é 30 dias seguidos faltante, não é? Inassiduidade habitual é quando ele falta mais de 60 dias ao longo de um ano, né? Ao longo de um ano faltou mais de 60 dias, claro, sempre sem justificativa. Então ele está sujeito à demissão, não por abandono de cargo, mas sim por inassiduidade habitual. Beleza? Quem pratica ato de improbidade foi condenado por ter praticado ato de improbidade administrativa. Será demitido, incontinência pública, insubordinação grave em serviço, ofensa física, salvo em legítima defesa, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo, né, do qual se apropriou, isso aqui também é um ato de improbidade, também é um crime, essa questão de devassar sigilo funcional, né, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, é importante lembrar isso, valência do cargo para lograr proveito pessoal ou para outra pessoa, participar de gerência ou administração de sociedade privada, né, exceto como acionista, né, participar da gerência, enfim. E aí atuar como procurador, salvo parentes de segundo grau. Esse inciso 15 aqui, pessoal, grava ele, do 132, né, acaba caindo bastante em prova. Esse aqui é o favorito de muitas bancas que eu já vi, essa questão do servidor poder ou não ser procurador. Ele não pode como regra, mas para um parente próximo, para tratar de benefício previdenciário e assistencial, ele pode, tá? Cuidado com esse daqui.
Beleza? Receber propina, acertar comissão, praticar usura, né? Usura são juros abusivos, né? Então, o servidor público não pode ser agiota, né? E ficar cobrando juros em cima disso, né? Proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços. Esse 20 também é um ato de improbidade, né? Quem está estudando a lei de improbidade deve se lembrar disso. Beleza? Então é isso, galera. Essas eram as dicas que eu queria comentar com vocês. Então, só lembrar o seguinte, nós temos advertência e suspensão são as mais brandas e tem as hipóteses de demissão, né? Então, hipóteses de demissão são aqueles casos, obviamente, mais graves, que prescrevem em 5 anos, e o que a gente fala para demissão também se aplica para cassação de aposentadoria, também se aplica para destituição de função de confiança e de cargo em comissão. São penalidades aí análogas, né? É que demissão só é o servidor efetivo. O aposentado terá sua aposentadoria cassada e assim por diante. Então, só cuidado com as nomenclaturas para não confundir mais. Beleza? Então era isso. Próximo, então, a gente fecha aí o nosso estudo de 8.112 para nós comentarmos sobre as hipóteses, sobre o processo administrativo propriamente, né? Então a gente fala sobre isso no nosso próximo vídeo aí, sobre dicas mais pontuais aí sobre a 8.112. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!